Olá, sejam bem-vindos a mais um Bluecast, né? Hoje estamos aqui com presenças especiais para um podcast diferente dos outros que a gente já fez. A gente pensou muito em trazer duas convidadas assim que representam muito bem os valores que a Blue Six acredita, junto com uma pessoa que vai me ajudar, né, a levar essa conversa, que também é uma parceira muito importante para a Blue, que já participou do nosso podcast. Então, acho que queria primeiro pedir que você curta, comente, compartilhe esse episódio já de antemão e a gente vai começar assim, um bate-papo que com certeza vai ser muito especial, não é, Tati? É isso mesmo. Eu sou Tatiana Serafim, sou diretora administrativa da ABT, que é um BPO administrativo e presta serviços para a Blue Six já há algum tempo. E hoje eu vou participar aqui de um bate-papo bem bacana com um tema bem legal. E assim, o tema né, assim, a gente fala muito sobre a importância de dar a primeira oportunidade, a Blue Six fala muito sobre o investimento nas pessoas, no crescimento, em treinamento. Então hoje a gente está com uma pessoa que especialista nisso, que abre portas para o primeiro emprego, que está conectada com essa galera jovem, que está buscando um espaço no mercado. Então eu quero começar o nosso papo falando com a Polly. Polly, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar participando com a gente. Fala um pouco sobre você, assim, quem que é a Polly, de onde a Polly surgiu, enfim. Acho que é legal para a nossa audiência conhecer um pouquinho de você, antes de a gente falar mais sobre o seu trabalho. Então, muito bom estar aqui com vocês. E já é especial essa temática, né? Uma empresa que tem essa preocupação de trazer o tema como esse para uma pauta num podcast, né, é muito especial. Então, eu sou a Poliana Giardino, fundadora do Instituto Empreeduca, e a gente vai falar, acho que daqui a pouco, sobre isso, né? E entrei nesse universo de impacto social, né, há um tempo. Mas tive uma história toda trilhada aí no mundo corporativo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Legal. Ok, e você, Yasmin? Conta pra gente um pouquinho mais de você. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yas, faço parte do time de consultoria. O Mar é o meu gestor, aliás, né? Então, e eu também sou embaixadora do Empreeduca, essa ONG que tá comigo há muito tempo. E eu acredito que... eu também esqueci de agradecer, né, gente? Obrigada por ter me chamado, por estar participando aqui, por estar trazendo a Polly também, que eu já tinha pensado nisso, ia conversar com o Mar, mas aí as demandas, a faculdade, essas coisas loucura, acabei esquecendo. Me perdoe, aliás. Mas agora estamos aqui para conversar. E que bom que aconteceu, né? A gente chegou nesse momento. E eu acho que para a gente começar é importante entender o que é o Empreeduca, de onde iniciou esse projeto, enfim, Polly, eu acho que ninguém melhor do que você para contar isso pra gente, né? Legal. Bom, o Empreeduca é uma instituição sem fins lucrativos, né? Um projeto social. E nossa grande missão realmente é ser ponte entre jovens que não tiveram acesso a tantas oportunidades assim e empresas que querem esses jovens talentos, e muitas vezes esses dois universos não conversam, né? Quando a gente participa de um processo seletivo, naturalmente, por uma facilidade e, né, plataformas que agilizam esse processo, a gente já coloca lá no filtro, né, o inglês, uma faculdade e tal. Então, esses jovens que tiveram pouquíssimo acesso a capacitações, né, uma educação, por exemplo, um idioma, um ensino superior, nem chegam, né, nas entrevistas, nem Sim. esses dois universos não se conhecem. Pessoas maravilhosas em cada lado que não se conectam. Então, o Empreeduca realmente entrou para conectar essas duas pontas, para mostrar esses parceiros de ambos os lados. Mas hoje, assim, quando você iniciou, pensou nesse projeto, de onde surgiu essa Legal. ideia? O que te motivou a criar o projeto? Muito bom. Em 2016, eu comecei a dar aula em algumas universidades, escolas, e fui convidada para dar aula num projeto social. Legal. E lá eu conheci 3 meninas, a Rit, a Dani e a Tamires. Elas todas, né, muito envolvidas no projeto. E elas falaram, poxa, Polly, a gente tem assim, um desejo muito grande de ingressar na universidade. Mas, para você ter uma ideia, a Tamires queria fazer biomedicina e não tinha tido nunca aula de química. Ela estava na 3ª série do médio. A escola dela foi ranqueada como a pior escola de São Paulo, né, no ranking das Como piores que uma pessoa escolas. dessa vai ter essa oportunidade, né? Sem Olha, essa base, né? Né, a distância desse sonho para aquilo que ela tinha como ferramentas para alcançar. E quantos obstáculos.
Naquele momento, o que eu podia fazer era só pagar um cursinho pré-vestibular para elas e acompanhar, mentorar, trocar. E aí fiz esse trato com as meninas. Então a gente começou nesse movimento. As 3 passaram numa faculdade, sendo que a Rit passou numa federal. E aí, não, foi incrível, assim. E elas foram me provocando ao longo do tempo. Poli, e aí? Como é que a gente pode fazer isso para outros jovens? Eu falei, gente, eu aqui tô na minha loucura do dia a dia, trabalhando, fazendo... Não dá também para fazer... Não, Poli, dá. Vamos pensar. Vamos juntas aqui, vamos pensar. Me chamaram para um café um dia. Fui literalmente enquadrada. Foi muito bom. Não, Poli, vamos pensar juntas aqui e tal. Naquele momento, eu tinha ido também fazer um trabalho, em 2018, uma atividade em Moçambique, com mulheres empreendedoras. Foi através de uma oportunidade na igreja que eu frequento. E aí, eu percebi que eu queria trabalhar com impacto social. Estava num movimento diferente da minha vida. Eu já voltei muito tocada por esse projeto e por todo esse... E não é, na verdade, assim, é uma troca, né? Eu mais aprendo com eles todos do que qualquer coisa. Então, não sou ninguém diferente de ninguém, e nem tão pouco deles, né? Dos jovens aqui e tudo mais. Então, quando eu voltei, eu falei, tá bom, meninas, vamos... Chegou a hora. Chegou a hora. E aí, o Empreduca começou, a Yasmin sabe muito bem disso, Sim, mesmo. como um cursinho preparatório para Enem vestibulares, porque a dor que eu tinha aqui com as meninas era essa. Ah, que legal. Seu Então, assim, universo, né? O seu universo era menor do que o que você imaginava que podia ter. Sim, Sim. sim. O foco era muito auxiliá-los nesse ingresso. Uhum. A Yasmin tá com a gente Foi. desde lá. É mesmo. Conheci tudo lá no Empreduca já. E é legal porque ele nasce com um propósito teoricamente diferente, mas Exato. se você for olhar na essência, de certa forma, ajudar as pessoas a adquirirem mais conhecimento, primeiro para ter uma base, né, para ingressar na faculdade, e hoje mais voltado para a parte de ingressar no mundo do trabalho, enfim, conectar, Sim. como você mesma disse. Então, acho que é interessante isso, mas quando que isso migrou, até antes da gente falar um pouco sobre a história da conexão da IAS com o Empreduca, mas quando que essa história saiu de um cenário de cursinho pré-vestibular para um projeto tão grande como esse hoje? Legal. Na pandemia, o que aconteceu? A gente... trabalhar sempre foi uma necessidade latente dos nossos jovens, do perfil dos jovens que estavam com a gente. Mas na pandemia, isso virou a urgência master, né? Muitos perderam pessoas que eram provedoras. Nesse movimento, um pouco da minha veia de inovação, que foi uma das áreas que eu trabalhei no mundo corporativo, eu falei, bom, se o meu público hoje precisa de trabalho, eu vou ter que migrar, eu vou ter que virar a chave. Então, a gente começou a fazer alguns projetos pilotos com algumas pequenas empresas e umas capacitações bem específicas para entender se realmente fazia sentido essa ponte com os jovens. Será que as empresas abririam as portas para um jovem, sabendo que esse jovem ainda não tem experiência? A maior parte deles também não tem faculdade, porque primeiro eu preciso de um trabalho, para daí eu investir ou num cursinho, ou numa faculdade privada. E aí, nesse movimento, foram surgindo empresas, né, e assim como o próprio grupo, né, e vocês, que falaram, peraí, sim, a gente baixa a régua técnica, porém, né, comportamentalmente falando, essa turma vem engajada, vem assim, Sim. com muita vontade. Vinha com fome de aprendizado, né? Sim. Eu acho que o diferencial do projeto, que realmente é sensacional, é essa fome, né? Porque, na verdade, eles têm uma pré-seleção. Vocês têm essa pré-seleção, né, Poli? Exatamente. E vocês buscam as pessoas que não só porque tem necessidade, Uhum. né? Isso que a gente sente. Não é só quem tem necessidade, quem quer. Quem tem desejo, quem vai chegar do outro lado. Então, acho que isso é muito bacana. Acho que a Poli vai contar aí no decorrer do tempo, mas contribuindo, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente trabalha nesse projeto, é isso que a gente vê, né? As pessoas que a gente traz, você não perde.
São as Exato. pessoas que ficam. São as pessoas que quando você perde, você chora. Você Sim. fala, por que eu tô perdendo esse se eu não podia perder esse momento? E é exatamente isso, que é muito do que vocês vivem com a Yasmin, né? Que hoje ela não é mais uma jovem. Não. Ela é um talento na equipe. De grande importância, inclusive. Que bom. Ainda bem. É isso aí. E aí, Yasmin, conta pra gente um pouquinho como que você conheceu a Empreeduca, né? Como que você chegou até eles? Porque era um mundo, um universo paralelo, né? Porque não é todo mundo que tem a possibilidade de conhecer. Assim, a história é um pouquinho longa, a Polly já deu uns spoilers já, né? Mas eu conheci a Empreeduca foi em 2021, foi quando eu saí da faculdade e ainda tava na pandemia, se não me engano. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer o vestibular, que foi bem na época que o Empreeduca tava disponibilizando esse cursinho e tal. Conheci um monte de gente, fiz um monte de amizade, algumas pessoas eu acabei perdendo contato, né, por conta da distância e tal, mas cheguei sim a fazer amizade. E também participei de tudo que a Polly falou aqui, eu tava inserida no meio. Participei dessas capacitações, né, tinha uma que era para meninas, se não me engano, que era somente para mulheres. Participei também de outra que era para Excel, PowerPoint, essas coisas. Fiz as mentorias, todas as mentorias possíveis, existentes, tudo que dava, eu me enfiava no meio. Aí fiz vídeo, fiz foto. Se entrar no site do Empreeduca também, vai me ver de lá. É sério. Eu de franja, eu de trança, todo quanto é jeito. Todas as fases, né? Todas as fases. E aí, é assim, aí foi passando os anos, fui toda palestra, já me enfiei no Rio de Janeiro. A gente foi furtado no Rio de Janeiro também. Foi muito interessante. Várias experiências, né, Yasmin? Não é experiência só de como se comportar na empresa, é experiência de vida. Exatamente. Até que eu cheguei aqui na Blue e conheci todo mundo aqui. Acho que é bem isso, né? A Yasmin, ela é o rosto do jovem, né? O rosto da pessoa que está buscando, acho que buscar aonde eu vou, né? Quando a gente pensa nos jovens que a gente vem dessa área, né, Polly, a gente olha e entende, assim, o desespero, a angústia que eles veem, que é um pouco do que a Yasmin estava contando, de que preciso de um emprego, porque eu preciso entrar nesse mercado para apoiar a minha família, como eu vou fazer isso e aonde eu vou conseguir. E aí é exatamente isso que, né, que eu acho que a gente tem que fomentar, porque, assim, como que o jovem chega até essa oportunidade? A oportunidade não é aquele seu vizinho que vai te indicar, né? Nossa, assim, era uma coisa que eu pensava muito, porque antes de eu entrar em contato com o Empreeduca, antes de eu ter esse acesso, sabe? Ter essa bolha, essas pessoas para me ajudar, todo dia eu ficava pensando, meu Deus, mas como é que eu faço? Como é que eu saio? Porque eu moro em Perus, né? Então, assim, é um pé pro interior. Por mais que ainda faça parte da capital, é um pé pro interior, vamos ser sinceros. E eu não tinha acesso a muita coisa, sabe? Tipo assim, óbvio, eu morava com os meus avós, né? Então, os computadores super antigos, a internet era fraquinha, porque eles não entendiam sobre isso. Então, eu não tinha acesso, assim, à internet igual a maioria dos jovens tem, né? Tem, entre aspas. Então, eu sempre ficava pensando, como que eu vou ser o que as empresas esperam, sabe? Porque eu não sei, eu não sabia falar, eu não sabia... Gente, quando eu entrei na Blue, o Mata de Prova, eu chorava, eu ligava pra ele desesperado, mas eu não sei o que fazer. Me ajuda, pelo amor de Deus. Aí uma menina vai dormir. É Tem sério. que descansar. Se você não descansar, você não vai produzir. Ele falava isso, vai dormir, menina, você tá muito ansiosa. Mas é muito importante ter esse apoio, sabe? Sem a Polly, sem o Mar, sem o pessoal da Blue, num todo, eu não sei, sabe? E eu acredito que todos os jovens mereçam isso, entende? Eu não tô falando isso só, porque tô inserida. Não, mas é porque realmente é verdade. A gente precisa desse apoio, porque senão a gente não sai do lugar, entende? Isso aí. É bem importante. E assim, Polly, quais são os aprendizados assim que você foi tendo a ter contato com esses jovens e também o contato com as empresas? Provavelmente você deve ter recebido alguns nãos. O que você tirou de lição dessa empreitada assim, até chegar no patamar que vocês estão hoje? A gente ainda aprende muito, né? Isso é pra vida, mas muitas lições. Migrar de uma carreira no mundo corporativo para o terceiro setor é muito diferente. É um universo diferente, com tempo diferente das coisas acontecerem. Sim. E você precisa respeitar o processo. Os jovens, eu
eu aprendo muito com eles. Aprendo sobre a vida e sobre aquilo que de fato tem importância, que a gente na correria do dia a dia muitas vezes esquece ou faz as prioridades um pouco, talvez, desconectadas do que aquilo que a gente realmente gostaria de priorizar. Muitas empresas, eu gosto muito de trabalhar com as empresas que têm esse DNA. Então, assim, tá no coração, chega junto, porque é uma rede, ninguém faz sozinho. Sim. Então, o Empreduca não faz sozinho, a empresa não faz sozinha, o jovem não faz sozinho. É uma rede. Se nós não caminharmos juntos com um mesmo propósito, a coisa não funciona. Então, eu sempre, quando alguma empresa fala não e tal, na verdade, eu agradeço até, né? Porque eu quero que realmente aquelas empresas que têm no DNA, que de fato acreditam que é um impacto não só, né, a nível Brasil, porque é um impacto nacional, da nossa realidade, impacto para a juventude, para a nossa nação futura, aquilo que está sendo construído, mas a empresa ganha tanto, a Tati estava dizendo, né? O perfil desses jovens é maravilhoso, eles são maravilhosos. Então, é uma troca muito rica. E precisa realmente que essa rede seja composta por pessoas que genuinamente acreditam nisso. Ou, Poli, nunca experimentei, mas acredito nisso, nesse potencial, quero testar, quero caminhar junto, porque eu creio nesse propósito aí. Né? Então, isso é importante, porque aí vivendo o processo e enxergando com os próprios olhos, muda totalmente. Então, nossa, a gente quer fazer. Eu falo sempre assim, não, contrata um jovem, só um. Você vê. Aí não tem volta, né, Yas? É. Contratou um jovem e fala, nossa, não, pera, calma. Deixa eu conversar aqui com os gestores, pra gente trazer mais Eu jovens. acho que o mais legal é você ter as empresas que não olham isso para mostrar, estou fazendo uma inclusão social. Isso é bem importante. Isso, eu acho que é o mais importante de tudo. E aí você traz uma questão que é o DNA da empresa. Quando a empresa tem o DNA de investir no potencial, de formar, de acreditar que tem pessoas que querem, que pode, eu acho que é exatamente isso, Poli. Você falou uma coisa, quando a empresa não está inserida, ela vai te dizer não. E que bom que ela te disse não ali, porque ela não perdeu nem o seu tempo e nem frustrou nenhum jovem que entrou ali, que não é um lugar que eles estejam preparados. Né? Agora, quando você vê que a empresa tem no DNA e gosta disso, ela não vai fazer uma. Ela vai fazer duas, ela vai fazer três, e ela vai fomentar isso para o mercado. Isso é o mais legal. E esse ponto é legal, porque as empresas que vão chegando trazem outras empresas. Né? São seus clientes, fornecedores, parceiros. Então, é de fato uma coisa exponencial. Né? Traz uma empresa, a empresa fala, nossa, que bacana e tal, tamo junto. Gostei, falei para um cliente, falei para um fornecedor que já entrou em contato com a gente. E esse movimento que a gente gosta, né? É esse movimento. E assim, aprendizados a todo momento. São muitas coisas, né? Eu acho que também tem essa coisa de respeitar o processo, né? O processo das empresas, dos jovens. Tem que ter muita paciência. Tem que ter. Então, né, quem vem dessa aceleração do corporativo, Sim. né? Então, realmente foi um aprendizado para a nossa equipe como um todo. E uma coisa legal, muitas pessoas acho que talvez tenham um estereótipo de ONG na cabeça, né? E nem sempre esse estereótipo é positivo. Uhum. E a gente faz muita questão de fazer com muita excelência tudo que a gente faz. Então, quando alguma empresa, ou mesmo, né, parcerias e tudo mais, próprios fornecedores do Empreduca, a gente também tem nossos prestadores e fornecedores, quando eles entram em contato, os voluntários que são de empresas, eles ficam chocados. Porque eles falam, pera, mas isso é uma ONG? Mas vocês trabalham com metodologia ágil, né, com essas plataformas, com tudo isso? Eu falo, todo mundo aqui super profissional. Então, abrir um pouco, né, a mente para esse estereótipo, porque nós temos excelentes instituições sem fins lucrativos no Brasil e no mundo, que dá, assim, uma lição pra gente de governança, de cultura, de processos, de projeto. Então, essa troca é muito legal.
Porque dificilmente a gente na empresa pensa, nossa, será que eu tenho algo a trocar ou aprender com uma instituição, a não ser o fato do propósito mesmo final, de estar lá, ali junto? Gente, tem tanta coisa legal. Muita coisa, muita coisa. E você falou assim, né? Hoje a gente consegue enxergar isso. O Empreduca é extremamente profissional. Assim, quem tiver oportunidade, assim, abram as redes sociais do Empreduca. Assim, a gente vê a qualidade daquilo de como vocês se comunicam, que mostra essa excelência que você está falando. Assim, você não precisaria nem falar, mas a gente consegue enxergar isso. E aí, quando você começa a ter mais contato, a Tati até tem mais contato do que eu, mas eu tive a oportunidade de ir em um dos encontros, assim. Olha, sinceramente, a gente, obviamente, era um encontro para a gente conseguir, para que vocês conseguissem, né, aumentar o nível de apoio, tem esse propósito, mas assim, você via a conexão, você via esse profissionalismo que você comentou, como que vocês conduziram as apresentações, como que vocês, o jeito que vocês falaram sobre o projeto, sobre o que o Empreduca tinha de visão de futuro, então estava embasado em pesquisas, então assim, tem uma conexão direta com as empresas. Acho que a questão são as pessoas de fato se abrirem para ouvir isso, e eu vejo um caminho interessante que pessoas como a Yas no futuro vão estar na liderança. Exato. E isso tende a ter uma facilidade. Então hoje o seu projeto ele abre espaço para que jovens como a Yasmin consigam ingressar no mercado de trabalho, mas daqui a 10, 15, 20 anos, quem sabe esses jovens eles vão ocupar, assim, pelo menos ali 20, 30, 40, 50% dos cargos de liderança, e aí essa entrada de novos jovens como eles, ela com certeza vai ser mais fácil. Então é muito bonito ver, Polly, assim, eu sei que você falou dos aprendizados, com certeza não é uma coisa fácil, mas que a gente consegue enxergar que o caminho está sendo bem feito e que é extremamente profissional, que é o que você comentou. Fico super feliz, Má, de ter esse retorno E que cria seu. cultura, né? Eu acho que cria cultura nos jovens Isso. de poder contribuir, de se dar Sim. mais, se possibilitar dividir o que eles tiveram com outros jovens, né? Que foi como você começou. Jovens que foram apoiados por você, que te motivaram a fazer isso e que tenho certeza que mais pra frente, independente da Polly tá aqui ou não, a Yasmin vai ter isso na veia de como eu posso ajudar mais jovens. E aí, vindo de encontro a isso, Yasmin, me conta um pouquinho, antes do Empreduca, você chegou a procurar algum emprego, teve oportunidade? Como que foi a Yasmin no mercado de trabalho antes do Empreduca? Então, eu até cheguei, né, a procurar um emprego. Eu tive alguns contatos, alguns amigos que saíram do ensino médio antes de mim, né, em 2019, e aí eles já ingressaram, aí eu conversava, perguntava sobre vaga. Eu até cheguei a mandar alguns currículos e tal, mas é sempre muito difícil, porque foi que nem eu comentei, a Polly comentou também, as empresas não vão pegar jovens que não tenham tido experiência, e até um pouco engraçado, porque assim, vaga de telemarketing pedindo experiência, que fala inglês, que não sei, da cambalhota, sei lá, sabe? Um monte de coisa. E eu ficava tipo, caramba, eu não vou conseguir emprego nunca. Então, é bem complicado. Eu lembro que eu ficava muito desesperada, porque como a gente ainda estava na pandemia, quando eu saí, meus avós, grupo de risco, né? Então, apertou muitas coisas lá em casa, porque meu avô era taxista, lidava diretamente com o público, e ele podia levar para casa. E minha avó, ela não tem lá saúde muito boa não, né? Coitada da dona Miriam. E aí, nisso, eu fiquei pensando, porque eu também sou irmã mais velha, né? Tenho 2 irmãos mais novos. Então, eu ficava muito desesperada. Eu ficava pensando, meu Deus, pronto. Eu vou ser uma encostada, vão me chamar de tudo quanto é nome, aí vai todo mundo morrer de fome, não consigo pagar conta, não consigo ajudar em nada. Então, foi um processo bem ruim, assim. Quando me pedem pra lembrar, eu sempre falo sobre cor. Esse momento foi assim, foi marrom. Não sei, vem a cor que vem, sabe, pra mim. Porque foi um período tão ruim, que eu me sentia tão incapaz. Eu queria fazer, mas não sabia como. Entende? Então, a cor pra mim, nesse momento, foi marrom, sabe? É forte isso que você tá falando, né, Yas? Assim, eu fico imaginando que tem outras pessoas como você que têm Sim. essa mesma ansiedade e que é legal, assim, que você compartilhar essa história
vira inspiração, porque a gente fica buscando o tempo todo. A gente tava... tem um episódio que vai ao ar, que a gente falou com o Augusto, que é da nossa agência, e ele falou muito sobre essa questão, assim, de como eu posso ver outra pessoa como eu, numa posição de destaque, ou que tem conseguido, né, ingressar no mercado de trabalho, conquistar suas coisas, e você já ter passado por isso e estar crescendo já é uma inspiração. Então, eu imagino que tenha sido um período realmente, de fato, difícil, e que a gente vai falar mais sobre a sua história, mas que é uma história de inspiração. E Polly, você poderia compartilhar mais dessas histórias? Porque a Yas está aqui hoje representando essa galera, né, que é apoiada pelo Empreduca, né, que teve essa mão, né, nesse primeiro momento de carreira, mas que outras histórias você acompanhou e que você pode compartilhar com a gente? São muitas histórias legais. Dentro da casa de vocês também, existem jovens que, por exemplo, já estão dando entrada no seu apartamento. Isso para mim foi um marco muito grande. Porque esse jovem me procurou e falou, pô, eu tenho uma coisa para falar. Ele estava super ansioso. E ele falou, não, olha só, olha como foi. Foi mais emocionante ainda. Ele falou assim, ele sabe onde eu moro. E falou, Polly, essa rua assim, não é perto da sua casa? Eu falei, Ah, como que é lá? É muito perigoso, é perto do metrô, é longe e tal, porque eu fui lá, mas eu fui de dia. Eu falei, não, peraí. Aí passei lá, tal, não sei o quê. E eu não perguntei por quê. Que ele tava te falando. Eu simplesmente fui, né? Daí eu falei, olha só, mas lá, fui lá onde você me falou e tal. Passei as coordenadas. Falei, mas lá tem um prédio em construção. Por que você me perguntou? Então, porque eu tô entre este prédio e um outro prédio na região tal. Aí eu falei, quê? Calma, pera, volta. Polly, eu vou comprar meu apartamento. Ai, que bonito. Isso foi, assim, foi um jovem que entrou perto da época da Yas. Então, já está, né, aliás, faz pouco tempo, mas não tão pouco tempo assim, mas ele alcançou uma projeção profissional muito grande. É um jovem que, como muitos outros, né, uma dedicação absurda. Alguns jovens que tinham desejo de fazer um intercâmbio e que puderam concretizar. Claro, sempre eles vão atrás, né? Eles têm esse perfil. Então, conseguiram uma bolsa aqui, condições diferentes e foram fazendo acontecer. E que tiveram a oportunidade de morar fora. A gente já teve jovens que né? Tem um jovem especial que está trabalhando em Portugal, num cargo de liderança já. Muitos... Para você ter uma ideia, é uma média de 23% dos jovens contratados, eles são promovidos em menos de 2 anos de empresa. A Essa qualidade dessa galera, né, que tá aí só precisando dessa oportunidade, né? Isso. E a gente está falando de uma galera sem experiência, né, a maior parte que ainda não está na faculdade. Então, as empresas que conseguem enxergar isso, e você tinha falado um pouco sobre o poder da inspiração, né? Então, quando a Yas compartilha a história dela, quantos jovens ela inspira? Da mesma maneira, quando eu tenho fundadores e fundadoras de empresa que também fizeram essa trajetória, eu não preciso nem terminar de falar do Empreduca. Eles falam, não, para, vamos começar agora. Eles abrem as portas. E quando esses jovens que já estão chegando ali, né, nos seus cargos de liderança, e a gente tem uma cultura, eles são os jornadoqueiros e jornadoqueiras do Empreduca. Essa jornada, ela é inspiradora e eles falam muito sobre isso ali, né, a gente troca bastante, então, não, isso aqui é coisa de jornadoqueiro, isso aqui, não, aqui é jornadoqueiro, né, então é um senso de pertencimento mesmo, é uma identidade dessa turma, e que perdura, né? Você vê, a Yas já faz 3 anos. Porque a Neiva me contou. Isso mesmo. 3 anos, vai já, né, um pouquinho mais até. E aí, ela continua lá inspirando outros jovens. Então, roda de conversa, né? A gente chama a Yas. Ela já foi em eventos onde ela apresentou Empreduca.
Eu evito sempre, na verdade, eles é que têm que falar do Empreduca, não sou eu. Isso é muito legal. Então, quando a gente vai em eventos, né? Essa história do Rio que foi muito engraçada, Foi. que a gente também foi lá e tal. Eu sempre evito falar. Eu quero que eles falem, porque quem viveu vai ser muito mais genuíno e vai Sim. poder dizer com muito mais propriedade do que quem criou, né? O filhinho ali, você sempre tá ali junto, né? Grudadinho. Então, eu já sou, por natureza, tendenciosa. Mas essa turma é demais. Então, assim, esses jovens que já tem na sua equipe, é um jovem que já lidera a sua equipe e que já tem jovens do Empreduca trabalhando na equipe desse jovem. É muito legal, né? Então, outras conquistas, como a sua casa própria, e que esse jovem quis, essa é uma decisão sempre muito difícil, né? Como é que eu levo minha família? Eu não levo minha família. Se eu levar, eu não tenho condição de dar esse passo, de fazer esse movimento. Mas, nossa, e se eu não levar? O que isso significa? Que eu não estou sendo grato? Que eu tô... Então, tudo isso, né, vai passando por essas etapas, essa jornada do jovem, até eles traçarem as suas trajetórias, assim. Mas tem muitos casos. Então, de que já estão sendo promovidos, lideranças são vários, que já estão abraçando jovens na sua equipe, que são do Empreduca, né, já estão recebendo como parte da sua equipe, outros, que já realizaram sonhos como esse, por exemplo, né, de fazer um intercâmbio. 62% dos jovens começaram a faculdade depois dessa oportunidade de trabalho. Eles não tinham condição antes de financiar. Né, então, às vezes a empresa ajuda, às vezes o Empreduca cava a oportunidade de desconto com universidades, com faculdades. Então, são muitas conquistas que eles têm ao longo desses anos aí, né? Bacana. E aí, Yasmin, conta pra gente um pouquinho como que esse projeto impactou, né, a sua vida e como que é estar agora empregada, né? O que isso traz pra você e trouxe aí? O Empreduca trouxe muitas mudanças, né? Impactou de forma no geral, assim, além, claro, de ter, por conta dessa ajuda que o Empreduca deu, não me mata, não me mata. Porque ela sabe que eu não gosto quando ela fala. Ela não gosta, mas por causa do Empreduca. Eu falei, não é por causa do Empreduca. Mas é a verdade, a Polly não gosta, mas é a verdade, porque se não fosse pelo Empreduca, se não existisse a ONG, se não existisse... se não existisse alguém com a Polly que tomasse a iniciativa para ajudar jovens como eu e como todos os outros que fazem parte, a gente ainda estaria no mesmo lugar, sabe? Por mais que ela não goste, essa é a verdade. Então, assim, além, claro, de ter ajudado... ter melhorado a condição lá de casa, né? Porque eu consigo ajudar mais. Impactou também na questão de mim, sabe? Como eu me relaciono, como eu trabalho com várias pessoas de várias idades lá na Blue mesmo, né? São pessoas totalmente diferentes, pessoas que estão próximas, pessoas que estão longe, né? A Neidinha é uma delas, que eu passo muito tempo com a Neidinha, aliás. E aí eu tô sempre aprendendo, tô sempre melhorando, tô sempre crescendo. Então, eu acredito que além do impacto do dinheiro, né? Óbvio, também teve o impacto como ser humano. Entende? Eu consegui melhorar a minha... Eu esqueci a palavra, mas a minha conversação, vou chamar assim. A sua comunicação. Isso, a minha comunicação. Consegui melhorar também. Ter a abertura de conversar, sabe? Chegar e falar assim, eu não sei fazer. Eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer isso. Aprendi chorando. Porque, né, o Má tá de prova, o Má ele sabe muito bem. Então, eu acredito que esses são os maiores impactos que teve, entende? Em mim e nas pessoas ao meu redor, né, da minha família também. Yas, mas aí eu acho legal você falar isso, assim, o que você sentia no começo? Porque, assim, você, ok, né, ingressou no mercado, você começou a trabalhar, mas no início... Que você tinha essa insegurança que é normal, todos nós tivemos quando começamos a trabalhar. Ainda, de certa forma, ter essa conexão com o Empreduca te dava essa sensação de segurança? Tudo deu certo, tá caminhando para continuar dando ainda mais certo, mas caso não desse, você sentia no fundo que você conseguia, que o Empreduca ainda estaria ali para te apoiar?
Ah, nossa, sim, com certeza. Enquanto eu tava tendo essa jornada no início, a Polly, ela tá sempre mandando mensagem, né? Perguntando como é que tava sendo. Se quando a Polly, coitada, toda ocupada, quando ela não conseguia, aí vinha os outros voluntários do Empreduca perguntar. Então, ele sempre perguntava se eu tava gostando, sempre perguntava como eu tava me sentindo, se eu não tava me sentindo confortável com alguma coisa. Eles sempre deram muita abertura, sabe? Sempre foi um local de acolhimento. Então, eles sempre pediram pra gente ser sinceros. Da mesma forma que a Blue pede, o Empreduca também sempre pediu pra gente ser muito sincero sobre como a gente tava. Porque se a gente virasse e falasse, olha, não tô me sentindo muito bem, eles iam sentar com a gente, abraçar e falar, tudo bem, você não tá bem? Então a gente vai mudar isso, a gente vai tentar melhorar, entende? Então, assim, não é só a primeira oportunidade, né, Polly? Eu acho que a conexão que vocês criam com os jovens, ela vai além disso. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu tinha essa sensação, e Tá. continuo tendo, pela conexão que a Yas mantém com você e com o Empreduca, enfim, de que é mais do que o curso preparatório, é mais do que a conexão com as empresas para a primeira oportunidade. É um lugar que a IAS daqui a 10, 15, 20 anos vai continuar falando e ele, com certeza, o Empreduca vai continuar existindo e ela vai ter essa conexão. Será que você já tinha percebido isso de certa forma, assim? Você sabe que eu acho que o ano passado foi o ano da virada de chave na minha mente sobre isso. Nós não tínhamos um espaço físico. E, apesar de toda a facilidade do remoto, isso fez toda a diferença. A gente se encontrar, a gente se ver mais. Quando eram poucos jovens, era fácil. A gente, até na minha casa, eles já foram. Já fui comer bolo de fubá na casa da Yas. Foi mesmo. Então, assim, no começo, isso era um pouco mais viável. Depois, era impossível. E aí, a gente também foi escutando muitos jovens. Tudo que é construído no Empreduca, a gente escuta a empresa, a gente escuta o jovem, a gente traz aquilo das tendências mundiais, a gente estuda muito, e aí nós vamos desenvolvendo e seguindo juntos. Então, por exemplo, como a pandemia fez a gente virar totalmente, pivotar literalmente, né, nossa atuação principal ali, ela também fez com que a gente trouxesse um suporte, por exemplo, para acolhimento emocional. Sim. Aí isso virou uma rede de psicólogos voluntários que tem processo seletivo, tem treinamento, mesmo sendo voluntários, tem uma líder com toda a capacitação que faz a supervisão. Esses jovens, a gente faz pesquisas de 6 em 6 meses de saúde mental. Mesmo fazendo a pesquisa, a gente tem os canais que eles podem nos acionar a qualquer momento para, olha, Poli, não tô me sentindo legal, tal. E aí a gente entra com o acolhimento e contra a terapia quando necessário, com voluntários capacitados e tudo mais. Então, foi uma necessidade que veio deles. Isso já gerou outro tipo de vínculo ali. E aí, a gente trouxe a Ari como assistente social, porque toda a família, toda a saúde familiar impacta ali no dia a dia de trabalho desse jovem, né? Então, a gente começou a ter conversas e reuniões com as famílias deles, ajudar o contexto familiar também. Então, isso também aconteceu com a Yas. Foi mesmo. A gente trouxe uma pessoa profissional que sabe o caminho das pedras para se está acontecendo A, B, C, né, para orientar para caminhar juntos. Jovens, por exemplo, quando na família outra pessoa que era responsável financeiro ali junto perde emprego, né, tem alguma questão, as empresas são tão parceiras, né, como é a Blue, que a gente tem essa troca de bola e tem troca de currículos e manda para lá o currículo porque tem lugar para que o pai e a mãe podem trabalhar, às vezes não é na empresa, às vezes é na outra empresa e tal. Então, essa rede funciona muito dessa maneira. Então, o vínculo só foi ficando mais forte. E aí, no ano passado é que ficou para mim muito claro, porque teve uma atividade onde os jovens escreviam um pouco ali. Não foi nem sobre o Empreduca. Era uma escrita livre, eu não lembro a temática exata, né? Mas a gente falou, eu recebi, por exemplo, recados assim, que o Empreduca era a casa dessa pessoa,
desse jovem, era como a casa dessa pessoa. Um outro jovem que falou assim, aquelas frases exageradas, mas que elas mexem com a gente, né, ali, falou, o Empreduca foi a melhor coisa que aconteceu este ano na minha vida. Eu falei, caramba, como é que foi o ano dessa pessoa? Como é que... Aí, nesse momento, eu, Poliana mesmo, comecei a falar, pera, nossa, isso é muito sério, é um vínculo muito sério, é um vínculo para a história, tanto deles quanto nossa, assim, né, da trajetória deles, e que a gente só quer que seja ainda mais forte. Então, sempre a gente está conversando com eles e sempre entendendo mais e mais formas da gente caminhar junto. Ninguém faz o que eles podem fazer sozinhos. Não é essa a ideia. Né? Não é essa a ideia. A ideia é caminhar junto, orientar quando necessário, sempre troca ideia. Então, hoje mesmo, um jovem, eu tô com uma decisão aqui para tomar, o que eu faço e tal. Então, toda a nossa equipe preparada para isso, cada um com a sua função. E esse elo é o elo que a gente quer. É isso que nutre a gente também. Que vai muito além. Vai muito além. Vai muito além do que quando a gente conhece a Empreduca. Quando a gente conhece a Empreduca como se fosse uma empresa que vai apoiar na recolocação, na formação de jovens que estão entrando no mercado. Quando você escuta as histórias, você percebe que não é profissional. É um negócio, não é que a empresa não seja profissional, mas não é uma orientação profissional. É uma orientação de vida. De vida. E tenho certeza que você... É o que você estava falando no início. Você ganha muito mais até do que eles. Porque receber uma cartinha dessa, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nesse ano, é muito gratificante para quem está se dedicando ali e que não é fácil. Que muitas vezes tenho certeza que a Poli deixa a casa dela, deixa as coisas dela para fazer, as atividades, né, de esposa, de mãe e assim por diante, por conta de um sonho. Né? E aí você receber isso é muito melhor do que você receber qualquer salário e qualquer bônus. Vamos combinar? Não é, Poli? É verdade. É um aprendizado diante disso. Nosso combustível. E aí, diante disso, né, por último, eu queria pedir que vocês compartilhassem com a gente, a Poli, de como que as empresas, né, que querem fazer essa transformação, que querem estar envolvidas nesse movimento, de além de apoiar, né, uma questão social, também poder experimentar, porque eu acho que é a questão do experimentar. Depois que você experimenta, você se vicia. Mas como que eu faço para experimentar esse tipo de programa e de projeto? E que a Yasmin conte pra gente como que um jovem que tá numa situação de perdido, não sei para onde eu vou, como que eu busco, o que você daria de conselho? Vamos lá, Poli. Vamos. A casa tá muito aberta, né? A gente gosta de convidar as empresas a experimentarem, né? O que é experimentar? A gente abre a porta, abre uma porta. Abre uma porta para um jovem e tenho certeza que vocês vão se surpreender. E é muito fácil fazer isso. O nosso contato e o nosso, né, desde site, Instagram, né, a gente está muito aberto e ali ativo. Então, mandou, respondemos. E esse convite, ele é real e especial. Abra a porta para um jovem. Chega com a gente, né, Yas? Pode vir. Que é muito bom. É muito bom ter essa galera oxigenando dentro da empresa, sim, porque isso faz muita diferença. Verdade, sim. Eu acho que eu posso dar 2 conselhos para aqueles jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho e estão do mesmo jeito que eu estava em 2021. Respira, calma, provavelmente você está acabando de sair do ensino médio e está sendo bombardeado de informação. Então, tudo que eu posso falar é tenta se acalmar e pensar que existe sim uma saída, existe sim uma solução e que você não tá sozinho nisso, entende? Existe pessoas que querem te ajudar e que, como a Poli, né, estão aqui, estão só esperando para vir mais e mais e mais jovens para trazer para dentro de casa, né? E para aqueles que já estão, né, ingressaram, ainda mais para os jovens que entraram novos, né, aqui no grupo, calma, você não tá sozinho, entendeu? Não precisa ficar acordado até 9 horas da noite mandando mensagem pro seu chefe, entendeu? Pode se acalmar. Se você errou,
senta, fala, olha, eu errei, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, não sei como sair disso, porque você não tá sozinho nessa empresa, né? Eu acredito que quando a gente entra numa empresa, ela te abraça, ela te acolhe, e todas as pessoas ao seu redor, ela também pensam dessa forma, então... Respira, não deixa a ansiedade tomar conta, fala, calma aí, minha filha, que quem tá no comando sou eu, calma. Gente, assim, antes de encerrar, eu quero sair um pouco do escopo aqui, mas que privilégio poder escutar essas histórias, e eu particularmente me conecto muito porque eu comecei a trabalhar a partir de uma oportunidade como jovem aprendiz, CAE, lembro das minhas instrutoras até hoje, tenho conexão com elas até hoje. E eu tive pessoas dentro da empresa que eu entrei que me abraçaram. Então, hoje eu trabalho com a Neivinha, que na época me enxergou ali no meio daquela galera, daquelas 100 pessoas que trabalhavam na área. E tipo, olha, esse menino não tem experiência, mas ele tem vontade, então vamos investir nele, quem sabe dá certo. Né? De certa forma, eu tenho tentado honrar com isso. E desde que a Yas entrou, eu tenho uma conexão com a história dela que me remete muito ao que foi no passado, e eu vejo ela crescendo cada vez mais, e o apoio que vocês dão para ela, assim, eu acho que é uma coisa sensacional, e eu acho que tá só no começo. A Yas tá aqui hoje falando, em alguns momentos eu me segurei, porque me emociona. Ela chegou aqui e não conseguia conversar mesmo, de fato. Ela não tá mentindo o que ela tá falando. E, obviamente, não é só a gente. Então, tem um suporte por trás que ajudou ela a chegar a ganhar esse espaço, e é merecido, porque ela tem muita capacidade. Então, eu queria encerrar um pouquinho diferente. Primeiro, Polly, agradecendo você por ter tido coragem lá atrás de criar um projeto como esse. Eu imagino que não tenha sido algo fácil, que realmente não é do dia para a noite que acontece, mas eu acho que um case como esse faz tudo valer a pena. E assim, eu tô de verdade, eu tô bem emocionado, porque o que eu vi aqui hoje da Yas é assim, eu sei que tem muita coisa para ser feita, mas dá uma sensação de ufa, ela tá bem encaminhada, e o que ela vai ter para frente é só sucesso na vida dela. Então, obrigado, Polly. Yas, obrigado por ter acreditado, ter insistido. Eu tô quase emocionada aqui, ó. Eu falei que eu ia sair um pouco do escopo, mas eu queria aproveitar para fazer isso mesmo. Acho que você ter insistido, não ter desistido, foi algo importante, não só para você, foi para nós. Já falei para você que você inspira a gente, porque você tem muita força de vontade, e a sua força de vontade dá energia para nós. Então, eu realmente me conecto muito com a história de vocês. Enfim, fico feliz de estar participando aqui, e queria agradecer muito por vocês terem topado. Mas se não fossem empresas como a Blue abrindo portas, seria muito inútil tudo isso. Então, eu sou muito grata, sabe? São pessoas como vocês que fazem a diferença na vida deles. Né? A gente faz uma conexão, uma ponte, né, Yas? Mas a gente precisa muito de empresas como vocês. A gente precisa muito de gestores como a Tati, que tenham essa visão, esse coração. E é para além disso, porque todos ganham nesse processo. É assim, é o jovem com uma oportunidade, a empresa com esse profissional que, na grande maioria das vezes, está ali, ó, com tudo, tamo junto, né? E a gente ganha por fazer essa ponte fluir, dar certo. E a Yas, assim, é embaixadora mesmo do Empreduca. Ela inspira muitos jovens. Sempre também me emociona porque ela foi uma das primeiras e continua com a gente firme, forte ali, muito atuante. Sim. E Yas, assim, é um privilégio mesmo. Ai, gente, isso que eu tô querendo fazer chorar. É um privilégio Não. a gente ter cruzado as nossas histórias. Ai, não vou te olhar, não. Pode, mas muito obrigada. É muito bom. Gente, obrigado. Pessoal, eu não sei como eu encerro, mas
Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu acho que vale muito a pena conhecer melhor o Empreduca ou conhecer outras instituições que ajudam jovens como a Yasmin, que dão essa oportunidade para esse primeiro passo. Então, se você gostou do podcast, se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar, de acessar os outros conteúdos. Acho que a Blue Six está aqui também como uma plataforma para compartilhar conhecimento. A gente tem outros conteúdos, vocês vão ver a Yasmin contando e mostrando como a gente pode melhorar em termos de comunicação não violenta, em outros temas estão relacionados ao nosso mercado de CX. Então veja que o que a gente falou aqui acontece na prática e ela tem aprendido e tem crescido muito. Então, se tiver oportunidade, não deixa de olhar o nosso blog, o nosso site, a gente vai agradecer muito. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo.